Olá, amiguinhos! Mais uma noite que a tia Gi está aqui para contar mais uma história para vocês da Bíblia. Vocês já deixaram o seu like? Já se inscreveram no meu canal? Caso não e puder fazer, faça isso agora para que mais tarde vocês não esqueçam. Afinal de contas, vocês vão dormir, não é verdade? Hoje eu vou contar a história de um rei chamado Nabucodonosor. Nabuco, rei da Babilônia, foi a Jerusalém e cercou-a com seus servos. Joaquim, rei de Judá, foi levado preso até a Babilônia, e também os príncipes, homens valentes e grandes trabalhadores. Apenas o povo pobre foi deixado em Jerusalém. Além disso, os tesouros e objetos de ouro da casa de Deus foram levados. No lugar de Joaquim, reinou o seu tio, Zedequias, pois essa era a vontade de Nabucodonosor. Zedequias era o rei de Jerusalém e não queria servir a Nabucodonosor. Então, a Babilônia foi com todo o seu exército cercar a cidade de Jerusalém. Depois de algum tempo, não havia mais alimentos em Jerusalém e nem mais nada de bom para o povo de Jerusalém, pois os seus inimigos tinham cercado a cidade e destruído tudo. Assim, Jerusalém foi invadida. Os muros foram derrubados, a casa de Deus queimada, e o restante do povo que estava na cidade foi levada para a Babilônia como escravos. A Babilônia estava nas mãos dos persas, e Ciro era o grande rei da Pérsia. O profeta Jeremias havia dito, pela palavra do Senhor, que Ciro libertaria o povo de Israel. Assim, o rei persa disse ao povo: O Senhor Deus deu-me todo o reinado da terra e deseja que eu construa uma casa para ele em Jerusalém. Quem quiser pode voltar a Jerusalém e que o Senhor esteja com cada um. Grande parte do povo foi a Jerusalém. Alguns servos construíram um altar a Deus e sobre ele fizeram as suas ofertas ao Senhor. A casa de Deus tinha sido destruída pelos babilônios e a sua construção começaria logo. Então, pedreiros e carpinteiros receberam dinheiro para trabalhar na reedificação do templo e foi pedido para os sidônios e tírios trazerem madeiras. Tudo foi feito de acordo com o desejo de Ciro, que queria ver a casa de Deus reconstruída. Próximo a Jerusalém, havia muitos povos e nenhum deles respeitava o Senhor. Eles não queriam que o povo reconstruísse o templo e voltasse a morar em Jerusalém. Os inimigos de Israel tentaram desanimar o povo para que reformas da casa de Deus não continuassem. Aqueles homens maus sabiam que, se Israel conseguisse reconstruir Jerusalém, o templo e os muros da cidade, aquele povo voltaria a ser poderoso, pois Deus estava com eles. O povo e os seus líderes continuaram a reconstruir o templo. Os profetas Ageu e Zacarias já haviam dito que eles conseguiriam realizar esse grande trabalho. Depois de 6 anos que Dário reinava, o templo em Jerusalém foi finalizado. Todos festejaram a reconstrução do templo. Foram festas, ofertas ao Senhor, de acordo com o número das tribos de Israel. Os sacerdotes voltaram a trabalhar na casa de Deus. A Páscoa foi festejada com alegria e o povo buscou o Senhor, seu Deus.
Artaxerxes era o rei da Pérsia. Diante dele trabalhava um servo de Deus chamado Neemias, que estava triste porque Jerusalém não havia sido totalmente reconstruída. Neemias desejava ajudar na reconstrução da cidade santa. Então, o rei o enviou a Jerusalém e deu-lhe cartas para que pudessem passar pelas cidades que haviam no caminho e para que conseguisse madeira para fazer a porta da cidade. Então, Neemias seguiu rumo a Jerusalém. Jeremias chegou a Jerusalém, mas não falou a ninguém o que tinha ido fazer lá. Ele chamou alguns homens para completar a reconstrução dos muros e depois de andar por toda a cidade e ver como tudo estava em ruínas, Neemias disse ao povo e aos líderes de Israel: a nossa cidade não está totalmente reconstruída. Vamos terminar de construir o muro, pois Deus está conosco. Quando o povo ouviu as palavras de Neemias, disse: vamos acabar de reconstruir os muros da nossa cidade. Então todos ficaram animados para trabalhar. Noemias era aquele que governava em Jerusalém. Esdras era aquele que estudava a palavra de Deus e lia para o povo. Certo dia, Esdras levou a palavra de Deus até o povo. Ele falou bem do nome do Senhor. E o povo ajoelhou-se, levantou as mãos. Assuero era o grande rei da Pérsia. No terceiro ano do seu reinado, ele deu uma grande festa ao povo e a todas as pessoas importantes. O rei queria mostrar a beleza da sua rainha aos convidados. Então, pediu aos empregados para irem buscá-la. Mas a rainha Vasti não obedeceu ao rei. O rei Assuero ficou bravo e pediu conselho aos sábios sobre o que deveria fazer com a rainha Vasti. Depois, o rei Assuero mandou a rainha Vasti embora e começou a procurar outra para substituí-la. Passando algum tempo, os empregados do rei Assuero disseram que sejam trazidas até o rei moças de boa aparência e formosuras. Então, aquela de que o rei gostar será rainha no lugar de Vasti. O rei concordou e assim foi feito. Apareceram muitas moças que foram levadas à casa do rei. O rei gostou de uma moça chamada Esther, que não tinha pai nem mãe e havia sido criada por seu tio Mardoqueu. Então, Esther foi escolhida para ser a nova rainha no lugar de Vasti. Certo dia, Mardoqueu, tio da rainha Esther, estava sentado à porta do palácio quando ouviu a conversa de dois empregados que planejavam fazer mal ao rei. Então, Mardoqueu contou à rainha Esther, que logo informou ao rei Assuero. Depois de investigar o caso, o rei Assuero mandou enforcar seus dois empregados. Pouco tempo depois, o rei Assuero colocou Ramã acima de todos os príncipes do seu reino, e todos os empregados do reino inclinavam-se diante dele. Porém, Mardoqueu amava a Deus e não se inclinava diante de Ramã, que ficou muito chateado com isso. Então, Ramã disse ao rei Assuero que no meio do povo havia muitas pessoas que desobedeciam às leis. Assim, o rei Assuero ordenou que todos os judeus fossem mortos. Quando Mardoqueu soube da ordem do rei Assuero, ficou muito triste. Também houve grande tristeza entre o povo de Judeu e de todas as cidades. A rainha Esther soube do que estava acontecendo com seu tio Mardoqueu e pediu para o empregado do rei ir até ele e trazer notícias. O empregado do rei voltou e contou a Esther tudo o que Mardoqueu havia dito. Mardoqueu pediu para Esther falar diante do rei a favor do povo judeu, que era também o seu povo.
Depois dos últimos acontecimentos, a rainha Esther preparou um banquete e convidou o rei Assuero e Ramã. Ao chegar, Assuero perguntou a Esther o que ela desejava. Esther pediu ao rei e a Ramã para voltarem à sua casa no dia seguinte e continuar o banquete. Então, ela revelaria o seu pedido ao rei. No outro dia, Ramã e o rei Assuero voltaram e a rainha pediu pela vida dela e do povo dela, pois Ramã desejava fazer mal ao povo de Israel. Então Ramã foi enforcado. Os judeus que eram amigos de Mardoqueu lutaram contra seus inimigos e venceram. Depois de derrotar os que não gostavam dele, fizeram festa. Mardoqueu escreveu carta aos judeus e disse para comemorar a paz e por estar sem inimigos para fazer-lhe mal. Aqueles dias foram chamados de Purim, que significava sorte, porque Ramã quis fazer o mal ao povo de Israel, mas não conseguiu, pois Esther amava o seu povo e o Senhor Deus. Assim, eu termino mais uma história e amanhã eu volto para começar a história de Jó, um homem que amava a Deus. Ele perdeu suas riquezas e seus filhos, mas mesmo assim, ele continuava amando a Deus. E Deus deu tudo em dobro para ele. É uma história muito bonita. Então eu encontro com vocês amanhã. Boa noite.